presidente, hoje eu vou falar sobre as emendas, né, que protocolamos aqui para fortalecer, né, o orçamento participativo, porque nós acreditamos que nas discussões das leis orçamentárias devem ter a participação, né, do povo, da sociedade sergipana. E essas emendas, deputada Dailton, que nós apresentamos, conversamos, né, com a sociedade civil organizada para contemplar algumas áreas, né, que infelizmente o governo do estado negligenciou, né, na minuta que foi enviada aqui para essa casa. E o que é mais triste, a minuta que foi enviada retirou metas e prioridades que já tinham sido aprovadas para esse ano. Há um retrocesso, a gente não entendeu porque desse ano, na LDO válida para esse ano, que foi discutida no ano passado, deputada Lidiane, tinha 43 metas e prioridades. Nessa, o governo do estado só mandou 9 metas, não entende, é um retrocesso. E essas metas que estavam ali já tinham sido discutidas nos anos anteriores, porque são importantes para o povo sergipano. Então, nossa mandata protocolou, na segunda-feira, 40 emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, estabelecendo as regras para a elaboração da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual do ano seguinte, né, do ano 2024, que vamos aprovar no final, né, deste ano. E que foi enviada pelo governo do estado a essa Casa Legislativa. Na maior parte, nossas emendas são aditivas, com o objetivo, de fato, incluir os interesses do povo sergipano no orçamento. Como eu disse, para que a gente tenha um orçamento realmente que respeite as reivindicações da população, ele deve ser participativo, como o governo federal está fazendo com as plenárias, né, em todos os estados do PPA, da LDO, né, e posteriormente da LOA do próximo ano. Nossas emendas versam sobre o fortalecimento dos mecanismos de transparência na atuação do governo do estado, no fortalecimento do funcionalismo público através das áreas de saúde, educação e assistência social, no fomento à cultura e valorização das e dos artistas e demais agentes culturais, e de uma política séria de cuidado e proteção ao meio ambiente, povos e comunidades tradicionais e trabalhadoras e trabalhadores rurais, agricultura familiar, proteção das e dos idosos, pessoas com deficiência, infância, com construção de unidades habitacionais, políticas de segurança pública a partir de uma visão humanizada e comunitária, além do combate à violência contra as mulheres e a promoção de cidadania e garantia dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Percebemos que quase todas essas questões que citamos estão fora, na verdade, da proposta de lei enviada pelo atual governo, porque, na verdade, e ainda mais grave, elas foram retiradas do quadro de prioridades no orçamento em relação à LDO passada, que foi aprovada aqui na LESE para o ano de 2023. Ou seja, além de ser extremamente privatista, o atual governo também retrocede em garantia de direitos sociais.
O projeto apresentado por Mitidieri reflete a tese fracassada do Estado mínimo, baseada em uma avaliação econômica conservadora, utilizando-se de avaliações do Banco Central que são questionáveis, inclusive pelo setor privado nacional, produtivo nacional. A proposta de lei orçamentária que foi enviada previamente, né, para a LESE, estamos, né, apreciando, vamos apreciar. Eu imaginava que ia começar a apreciação hoje, mas amanhã, além de apreciar essa lei tão importante para o povo sergipano, vamos ter de apreciar vários outros projetos que foram enviados pelo governo do Estado. Como é que a gente vai ter condição de realmente avaliar e ver aquilo que são importantes, porque esses projetos que foram enviados e que o deputado George Passos trouxe, tem várias problematizações, várias questões que devem ser discutidas, né, com a sociedade, e a gente não aprovar, porque são questões que envolvem ICMS, que envolvem municípios do estado de Sergipe, e ser aprovada assim, a toque de caixa, sabe? Dá uma sensação muito estranha, a gente podendo, né, já estar aqui discutindo, principalmente a LDO. A título de comparação, a LDO hoje vigente inclui suas emendas, apresenta 43 prioridades, enquanto a proposta encaminhada, né, por Mitidieri indica, né, como já disse, somente 9 metas e prioridades, né, no artigo 2º, né, no capítulo 2º e artigo 2º, né, da LDO, que iremos votar amanhã. A LDO, né, do governo chama mais atenção pelas suas omissões. Eu vou trazer algumas questões graves, algumas omissões que estamos tentando, né, reparar com as nossas emendas. Não há nenhuma referência no texto do governo à agricultura familiar, enquanto na LDO vigente, a agricultura familiar é mencionada em 3 eixos. Também não existe menção a investimentos em ciência e inovação na proposta do governador. A juventude, igualmente, é excluída do orçamento, né, de Mitidieri. Não há referência ao cuidado com as pessoas em situação de rua. Tampouco vemos como existe na atual LDO, que é vigente para esse ano, previsão de fortalecimento da política de redução de danos com atenção a usuários de álcool e outras drogas no Estado. De igual modo, Mitidieri deixa transparecer seu projeto privatista em sua proposta de diretrizes orçamentárias. Não há uma palavra sequer sobre o funcionalismo público. É sintomático também que pautas importantes como combate ao racismo, né, combate à LGBTfobia, né, sobre os direitos das mulheres, sobre os povos originários, comunidades tradicionais, dentre outras, são apresentadas de forma vaga, sobre o prisma de direitos humanos ou combate às opressões, sem, né, especificar quais são esse combate às opressões. É muito importante, né, a gente colocar quais são esses combates e quais essas defesas, né, dos direitos humanos. Além disso, não há menção aos direitos das crianças e adolescentes e tampouco aos PCDs no texto apresentado por Mitidieri. E, em suma, e em um sinal problemático, a proposta de LDO
que foi enviada para essa casa não cita a transparência e nem a participação social. Queremos um governo sem controle e sem transparência? Mitidieri não apresenta como prioridade a proteção e os direitos dos animais e o meio ambiente aparece como texto vago. Atenção à alimentação escolar e valorização dos professores também não aparece na LDO que foi enviada aqui pelo governo do estado de Sergipe. Por sua vez, o grave estado de insegurança alimentar, prevalente em Sergipe, aparece como um mero combate à fome, sem maiores desenvolvimentos e inserido numa sentença mais ampla. Não tem nada, não tem nenhum inciso que fale diretamente sobre uma questão tão grave, que foi denunciado aqui várias vezes, que é a questão da insegurança alimentar. Essas são apenas algumas ausências observadas no texto apresentado pelo governo do estado de Sergipe, quando comparado à LDO atualmente vigente em Sergipe. E é isso que eu fico preocupada. É o mesmo agrupamento político. Se tivesse mudado, fosse outro agrupamento político, há uma justificativa. Vamos rever quais são essas metas que não estavam dando certo, mas a continuidade do mesmo projeto político e retirar metas e prioridades tão importantes para o nosso povo, não existe uma explicação lógica. Eu vou dar uma parte aí ao deputado Marcos Oliveira. Querida deputada Linda Brasil, a senhora sintetizou muito bem uma situação que a gente constatou ao comparar de forma simples a LDO do ano passado para a atual. É como se todas as emendas e todas as propostas e todos os indicativos que foram feitos pelos deputados e pela, obviamente, assessoria técnica do governo ano passado fossem retirados. É como se fosse tido um Ctrl+C, Ctrl+V do ano anterior. Então, ficou constatado, como a gente explicava ontem, a LDO é aquilo que o governo prioriza. É aquilo que se tem como metas e prioridades para se estar na LOA do próximo ano. Portanto, fica sintomático todos esses pontos que Vossa Excelência levantou. A gente se reunia ontem para comparar as emendas e, por incrível que pareça, eram poucas emendas iguais, porque realmente é muita coisa que está faltando, presidente Garibaldi, relacionado à LDO que foi aprovada nesta casa ano passado. Então, eu acredito que a gente precisa estar atento a essa situação, para que depois, quando for o exercício financeiro de 2024, estiver em vigência, a gente não venha com o argumento de que não pode estar fazendo aquilo, porque não está na LOA, porque não estava, obviamente, na peça que vai ser votada amanhã na LDO. Então a gente pede e parabeniza pelo trabalho extremamente esmiuçado que a vossa assessoria fez, a gente fez 7 emendas, deputado Jorge 20 emendas, a senhora umas 40 emendas, Paulo Júnior também fez as suas emendas, e por incrível que pareça, quase todas diferentes, porque são diversos temas, de juventude, a servidor público, a oncologia, a universalização de serviço de água. Tudo isso está fora das prioridades e metas do governo do estado de Sergipe na LDO que a gente está analisando. Então amanhã e hoje será um dia de muita luta para a gente mostrar ao estado de Sergipe que está havendo retrocessos inclusive nas metas. Pode continuar. Retrocesso nas metas que o governo tem como base para a consecução dos objetivos aqui no estado de Sergipe. Parabéns, Vossa Excelência, e vamos juntos aí fazer esse debate com muita profundidade com a sociedade sergipana. Sim, muito obrigada pela sua contribuição. E eu quero que os deputados, principalmente da situação, vejam que não é
coisa nossa. É só vocês pedir a assessoria de vocês que comparem a LDO que foi aprovada no ano passado e essa. Eu acho, na minha inocência, que houve um erro, que eles enviaram uma coisa ultrapassada, porque não tem explicação, uma LDO que foi aprovada no ano passado, que foi discutida até pelos nobres, né, vereadores, ou deputados que estão aqui, que foram reeleitos, e não está mais nessa. Né? Então, algo estranho, errado, né? E que jamais pense, é porque da oposição, é porque quando a gente pegou e avaliou, disse, como é que pode? Existiam 43, né, incisos no artigo sobre metas e prioridades, e só foi enviado 9. Quando a gente foi ver, eram textos antigos, né, que eles não consideraram as contribuições até mesmo, né, dos nobres deputados que estavam nas legislações anteriores. Então, algo de errado. Então, eu acho que amanhã a gente precisa observar com cuidado a avaliação dessas emendas, que não é criação nem minha e nem da minha assessoria. A maioria que a gente apresentou era o que já estava, já tinha sido aprovado no ano passado e nos anos anteriores, e que fazia parte, né, da LDO para este ano, né? Porque o que a gente vai aprovar são as leis diretrizes orçamentárias para a votação da LOA, que vai ser no ano passado, que é o orçamento, né, onde o nosso AQUE, o dinheiro do Estado, vai ser usado, né, no próximo ano. O nosso AQUE, porque é o dinheiro do povo que o governo simplesmente tem essa outorga, né, de administrar, né, mas ele não pode administrar como quer. A gente existe aqui para a gente contribuir e trazer esses apontamentos para que seja um orçamento realmente participativo e que seja usado para o bem do povo sergipano, que é essa a finalidade das leis orçamentárias. A pergunta que fica é: como garantir o desenvolvimento socioeconômico sem a ação do Estado para superar as mazelas sociais, já que retiraram essas metas e prioridades tão importantes? Como governar sem considerar a complexidade da população sergipana e das necessidades do povo? Enquanto o governo Mitidiery está preocupado em atacar o funcionarismo e os serviços públicos, o povo sergipano luta pela sua dignidade. Ao que parece, né, o governo do Estado quer também excluir o povo do orçamento, que é algo fundamental para que a gente possa garantir políticas públicas que dê dignidade e cidadania, que são pilares básicos da nossa Constituição. Não só a Constituição Federal, mas a Constituição estadual e as leis, né, que regem essa casa, que rege tanto o poder legislativo quanto o poder executivo. Então é isso, espero que amanhã a gente possa ter um dia, né, de muito debate, né, de muita atenção, que não vejam que essas emendas provocativa, que é uma tentativa de contribuir para fortalecer, porque quando chegar na LDO do próximo ano, a gente não vai conseguir, ou na LOA que a gente vai votar no próximo ano, a gente não vai poder colocar nada que realmente priorize, principalmente a luta por aquilo que é o mais importante, né, na nossa atribuição, na minha, né, eu penso que na maioria de vocês, que é na luta por justiça social em nosso Estado. É isso, senhor presidente, muito obrigado.